Oi, gente, boa noite. Nós vamos falar sobre os conceitos fundamentais de genética. Quando eu falo em fenótipo, eu estou falando em olho azul, eu estou falando em cabelo liso ou crespo, tá? Eu estou falando da característica que a gente vê, que eu consigo ver. Isso é o quê? Fenótipo, tá? Agora, quando eu falo com vocês em genótipo, eu estou falando das letras que correspondem àquele fenótipo. Por exemplo, o olho azul, ele pode ser azinho, azinho. O cabelo liso, ele pode ser Lzinho, Lzinho, tá? Ok? Esse é o primeiro conceito que a gente tem que aprender. O segundo conceito que a gente tem que aprender é o seguinte. Quando eu falo com vocês em homozigoto, homo, as letras são iguais. Então, se ele é um homozigoto dominante, ele vai ser o quê? Azão, azão. Se ele é um homozigoto recessivo, ele vai ser azinho, azinho, tá? Então, dominante, recessivo. Dominante é letra maiúscula, recessivo é letra minúscula, tá? Quando eu falo para vocês em heterozigoto, significa que as letras são diferentes. Então, ele é azão, azinho, uma maiúscula, outra minúscula. O homozigoto eu posso ser chamado de puro. E o heterozigoto, ele também é chamado de híbrido, ou seja, misturado. Então, o heterozigoto, hétero é sempre híbrido, é sempre letras maiúsculas e minúsculas. A maiúscula vem sempre na frente. E homo, eu tenho que dizer para você, se for dominante, você já sabe que são maiúsculas. Se for recessivo, você já sabe que são minúsculas. Todo homo, ele é o quê? Puro. Todo hétero, ele é híbrido, tá? Então, quando eu passar num exercício para vocês falar sobre fenótipo, vocês estão vendo que eu estou falando da característica. Quando eu falar de genótipo, eu estou falando de letras, ok? Quando eu falo que ele é homozigoto, se ele for dominante, ele é duas letras maiúsculas. Recessivo, duas letras iguais minúsculas. Heterozigoto, uma maiúscula e outra minúscula. Eles são híbridos e os homozigotos são puros, tá? Outra coisa importante que eu preciso falar com vocês. Toda vez que nós vamos fazer um cruzamento, eu uso a chamada tabela de Punnett. Punnett. Eu não sou muito bom em falar inglês, tá? É um joguinho da velha, onde eu posso colocar aqui em cima as características do pai. Se eu disser que o pai ele é recessivo, ele é azinho, azinho. Se eu disser que a mãe é dominante, homozigota, ela é azão, azão. Então, eu botei aqui quem? O pai. E eu coloquei aqui quem? A mãe. E aí, nós vamos fazer o cruzamento. Sempre a letra maiúscula na frente. Então, nós vamos ter aqui azão, azinho. Azão, azinho. Azão, azinho. Azão, azinho. Cada quadradinho desse vale 25%. Então, se eu tenho aqui 25 com 25, 50, com 25, 75, com os outros 25, 100% azão, azinho. Ou seja, 100% heterozigoto, tá? Então, vamos supor, o pai aqui tem olho azul. A mãe aqui tem olho castanho. Sempre o azão, ele é o dominante, né? Então, esse aqui é o dominante, que é a letra maiúscula. E o recessivo
é a letra minúscula. A mãe é dominante castanho, o pai é recessivo azul. Então, o pai é azinho, azinho, a mãe ela é azão, azão. Fizemos o cruzamento, ó, cruzei esse com esse, sempre a maiúscula na frente, deu azão, azinho. Cruzei este com este, vai dar o quê? Azão, azinho. E daí por diante, 100% heterozigoto. O azão não é dominante? Então, qual é a cor que vai dominar aqui? Castanho. Só que a mãe é uma castanho puro. Os filhos vão ser híbridos. Os filhos serão misturados, tá? Vou dar um outro exemplo para vocês. O último exemplo aqui. Vamos fazer aqui a tabela de Punnett, nunca lembro o nome direito. Você pode botar o pai aqui, a mãe aqui, você pode botar a mãe aqui, o pai aqui, tanto faz. O importante é o cruzamento, tá? Então, eu vou dizer que eu tenho uma mãe heterozigota. Se ela é hétero, as letras são o quê? Diferentes. Então, ela é azão, azinho. E eu tenho um pai homozigoto dominante. Se ele é dominante, ele é homo, as duas letras são iguais. Dominante é letra maiúscula, então o pai vai ser azão, azão. Vamos fazer o cruzamento. Qual é a possibilidade de nascerem filhos azinho, azinho? Ou seja, filho recessivo. Vamos supor que fosse aqui o olho azul, que é recessivo. Então, o pai aqui é castanho, a mãe é castanho também, e pode nascer um filho azul desse casal, se eles têm os olhos castanhos. Vamos lá, vamos botar aqui o pai, azão, azão, e vamos botar aqui a mãe, azão, azinho. Vamos fazer o cruzamento, ó, esse com esse vai dar azão, azão, esse com esse vai ser azão, azão. Este com esse vai ser azão, azinho, e este aqui, azão, azinho. Todos os filhos... Teve algum azinho, azinho aqui nesse cruzamento? Não. Então, todos os filhos vão ter olhos castanhos. Todos, nesse caso aqui, os pais e os filhos, todos com os olhos castanhos. Não nasceu o olho azul nessa família. Por quê? O pai é dominante e a mãe é híbrida, né? Ela é dominante também, mas ela é híbrida, né? Porque ela é heterozigota. Vamos mais um cruzamento aqui. Nesse outro cruzamento, nós vamos fazer o seguinte. O pai e a mãe, eles são híbridos ou heterozigotos, ou seja, eles são misturados. Então, nós vamos fazer o cruzamento aqui, ó. Azão, azinho do pai, azão, azinho da mãe. Todos os dois aqui têm olhos o quê? Castanhos. Nós vamos ver o primeiro cruzamento azão, azão, o segundo azão, azinho, o terceiro azão, azinho, o quarto aqui azinho, azinho, ó. Esse com esse vai dar azinho, azinho. Então, nós temos 25% de chance de nascer um filho de olho azul. Olha que legal. Então, o pai de olho castanho, a mãe de olho castanho, eles têm 3 filhos, ou seja, 75% de chance de ter filhos de olhos castanhos, mas eles também têm 25% de ter filho de olho azul, tá? Então, entendido isso aí, né? E outra coisa também importante em genética, que é a última coisa que eu vou falar para vocês. Acabaram minhas folhas brancas. Minha assistente não trouxe. Na genética, o homem, ele é o quadradinho. A mulher é a bolinha. E essa ligação entre eles é o casamento. Aqui vão nascer os filhos. Então, por exemplo, meu pai, minha mãe, tiveram 3 filhas, 3 bolinhas. Eu, que sou mais velha, minha irmã Cris e minha irmã Kelly, tá? Eu me casei com um homem
e tive uma filha, que é a minha filha, Cici. A minha irmã Cris se casou com um homem e teve 3 filhas também, igualzinho a minha mãe. Dessas 3 filhas, uma delas se casou e já tem uma menina e agora está grávida de um menino. Minha irmã Kelly se casou e teve um único filho, tá? Que é João. Ela só tem um filho, a minha irmã Kelly, tá? Então, olha, eu me casei, tive uma filha, minha irmã se casou, teve um filho, a minha irmã do meio se casou, teve 3 filhas, das quais uma já se casou e tem um casal de filhos, tá? Então, isso eu quero que vocês façam sobre a família de vocês, tá? Vocês podem colocar os pais de vocês, e se vocês forem casados, você, sua esposa, ou você, seu marido, seus filhos e seus netos, tá? Beleza, gente? Obrigada. Até a próxima aula.